Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Esta semana nós estamos na terceira, do PET volume 2. Então, vou falar um pouquinho para vocês do que vem a se tratar o tema desta semana. O tema é a mudança no mundo do trabalho, tá? E o texto, ele vai falar sobre a questão do desemprego, tanto na cidade quanto no campo, tá? O texto, ele é curtinho, e ele vai falar das mudanças que vem ocorrendo no tipo de trabalho gerado para a população, tá? É importante que vocês entendam que o desemprego, ele não acontece só na cidade, ele acontece no campo também. O desemprego no campo, ele acontece principalmente pela substituição do homem pela máquina, que é o que a gente chama de desemprego estrutural, tá bom? Então, o texto fala dessas mudanças no mercado, dessa substituição aí em grande volume do homem pelas máquinas, devido às vantagens que isso oferece ao empregador, tá? E também vai falar que isso gera um problema social muito grande. Quanto mais pessoas desempregadas, maior é o número de violência, maior é o número de pessoas que não têm dinheiro para comprar alimento, tá? Então, o texto, ele é bem interessante, ele é bem simples na forma de ser citado, tá? E ajuda vocês a compreenderem um pouquinho da nossa realidade, principalmente nesse período de pandemia, em que o número de pessoas desempregadas tem aumentado significativamente, tá bom? As atividades, elas começam, com uma pesquisa sugerida a vocês, que vocês definam com as palavras de vocês, pesquisando, no dicionário, na internet, o que é subemprego, tá? E aí você vai dizer se você conhece alguém que está nessa situação. Por isso é importante compreender o conceito de subemprego, tá? A questão número 2, vocês têm uma tirinha aí da Mafalda, e vocês vão falar qual que é a relação dessa tirinha com a questão do subemprego, do desemprego estrutural. A questão 3 e 4, vocês têm aí 4 imagens, mostrando o trabalho no campo, que foi feito lá no século XX, que era a colheita do café pelos imigrantes. A imagem 2 é uma colheita feita por meio de máquinas, lembrando que a primeira imagem é feita de forma manual. E as duas imagens abaixo, elas vão mostrar um pouquinho a linha de montagem dentro da indústria, tá? E aí vocês vão citar para mim na questão 3 quais são as diferenças no tipo de trabalho realizado, desde as mais antigas às mais recentes, E a questão 4, quais são as vantagens e desvantagens da substituição, da troca feita pelo homem às máquinas? Quais são as vantagens de tirar o homem e colocar as máquinas, tá? E a última questão, questão 5, vocês têm um gráfico falando sobre a venda de tratores relacionados ao PIB agrícola, lembrando que PIB é Produto Interno Bruto, é aquilo que o país produz num determinado período de tempo, tá? Vocês vão dizer, de acordo com o gráfico, qual foi o período em que mais se vendeu tratores no Brasil, e por que o uso de trator, ele está ligado ao aumento do PIB, tá? Então, essas são as atividades da semana, tá? Boa semana de estudo para vocês. Lembrando que, se você ainda não enviou as atividades do PET volume 1, por gentileza, estar enviando o quanto antes, tá? Preciso registrar que vocês estão realizando as atividades. E se você já está fazendo as atividades do volume 2, também já pode estar enviando, tá bom? Boa semana de estudos e até mais.